Atenção, ouvintes da Evangélica FM, para o top de 5 segundos. A partir de agora, você estará ouvindo o programa Academia do Concurso, um programa que ajuda você a se preparar para passar em qualquer concurso público sem perder o contato com Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Apresentador, professor Elisomar Alves. O lema é estudar até passar. Agora, aqui na Evangélica. Bom dia, meu povo, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Evangélica FM. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para o programa Academia do Concurso. Obrigado por poder contar com a sua audiência nesta manhã de quarta-feira, quando é dia 11/12/2019. Hoje é o nosso 20º programa, graças a Deus. Eu quero agradecer aqui a presença também do irmão Júnior, aqui conosco na técnica, e agradecer a você que está ouvindo, então está tendo a oportunidade de ouvir o nosso programa Academia do Concurso, tá bom? Eu desejo um dia especial para você, um dia maravilhoso. Hoje vamos entrar diretamente aqui na nossa meditação. Aqueles que estão acompanhando o nosso programa sabem que a cada programa nós meditamos em um capítulo de um livro específico da Bíblia, e estamos no livro de Esther, um livro maravilhoso com uma história tremenda, né, de dedicação e vitória. Então, o nosso capítulo de hoje é o capítulo 7 do livro de Esther. Vamos então à nossa meditação. Esther, capítulo 7, versículo 9, é o versículo escolhido aqui. Diz assim: Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: Eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Nossa meditação. Aprendemos que Esther, guiada pelo Espírito de Deus, armou um plano perfeito contra Amã, que se declarava abertamente inimigo dos judeus. Esse homem teve um trágico fim. Morreu enforcado na forca que havia preparado para Mardoqueu. Assim, aprendemos que Deus vela pelas nossas vidas, por mim e por você, se nós formos fiéis, assim como Esther foi fiel. O inimigo pode até tramar o mal contra as nossas vidas, mas o mal que ele planejou cairá sobre ele mesmo. Ele pode até planejar o mal contra você, mas o mal vai cair sobre ele mesmo. Como diz em Provérbios 5:22, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Igualmente em Provérbios 26:27 diz assim: Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. E o hino é da cantora Damares, diz assim: O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Amém? Então ofereço para você este hino nesta manhã. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Então Esther, ela foi fiel, mesmo sendo rainha. Ela poderia dizer: não, eu já estou aqui em cima, os outros que se virem. Eu já cheguei onde eu queria, os outros que se virem. Não, pois ela se humilhou perante Deus e colocou a vida dela em risco para salvar o seu povo. Ela não ficou lá em cima pensando: aqui eu vou me livrar. Ela não foi covarde, como muitos são. Quando chegam no cargo de autoridade, esquece os amigos, esquece os irmãos, muitos esquecem até a família. Começam a pisar sobre os outros, como se fosse alguma coisa. Mas sabemos que tudo aqui nesta terra é passageiro. Tudo é passageiro. Então não adianta nós acharmos que somos melhores que ninguém,
por estarmos num cargo alto. Não. Saiba que você que está me ouvindo, você pode estar num cargo alto ou almejando um cargo alto. Você quer passar no concurso público e quer um cargo alto, quer ganhar 5 mil, 8 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, você quer ganhar bem mais, mas saiba que você pode até alcançar, mas se você alcançar, é porque está dentro também do propósito de Deus. E lembre-se, quando você estiver lá, que Deus te colocou para um propósito. E quando vier a oportunidade de você usar, da sua autoridade para ajudar o seu povo, você deve fazer isso. Para então usar sua influência para proteger o povo de Deus. Assim como Esther fez, ela protegeu o povo de Deus através da influência do cargo. Isso não é errado, isso não é pecado, porque ela não fez nada de errado, porque ela lutou contra algo que estava errado. Se você vê a iniquidade, você está lá num cargo, você está vendo alguma coisa errada, você é obrigado a denunciar, a falar. É essa que diz a nossa lei. Você deve denunciar. Nada de mal vai acontecer contra a pessoa que denuncia. A própria lei protege a pessoa que é o servidor público que denuncia algo errado, mesmo do seu chefe, mesmo de uma autoridade. Aqui Esther denunciou algo de Amã, uma autoridade perto do rei, um dos ministros. Ela denunciou ao rei que aquele homem era maléfico, que aquele homem queria destruir um povo que ajudava aquela nação, que aquele homem era seu inimigo e era também tão inimigo do rei, porque o rei tinha um outro amigo que fazia parte daquele povo, que era Mardoqueu. Então, quando o rei soube que Mardoqueu poderia também ser destruído junto com os outros, ele disse: alto lá, essa nação tem me ajudado, essa nação ela tem provido esse reino de trabalho, de boa mão de obra, de pessoas honestas, mesmo que eles adorem outro Deus, porque esse rei e Assuero, eles eram idólatras, mas o povo, o judeu não, adorava apenas a um Deus, Jeová. Eles só se rendiam a esse Deus, e foi justamente o fato de se render apenas a Deus que causou tudo isso, porque Mardoqueu não se prostrava perante Amã, e cresceu uma ira muito grande no coração de Amã contra não só Mardoqueu, mas todo o povo. O que ele não sabia é que o Deus de Mardoqueu, o Deus de Esther, é um Deus vivo, era e é o eu sou, um Deus vivo, e ele viu aquela situação e ele protege o seu povo. E como ele protege o seu povo? Usando de pessoas que se colocam à sua disposição. Foi o que aconteceu com Esther. Esther estava naquela posição e Deus então usou Esther, porque ela se colocou. Se Esther não tivesse, Deus tinha perdido? Não, Deus nunca perde. Ele tinha usado outra pessoa, mas Esther tinha perdido a oportunidade. Então, quem sabe você já perdeu muitas oportunidades boas de fazer algo para Deus. Não perca mais a partir de hoje. Não perca nenhuma oportunidade de fazer algo para o bem da nação, para o bem do seu povo, para o bem da obra de Deus. Amém? Essa foi a nossa meditação de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Você está ouvindo o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Tá certo, você acabou de ouvir então o hino Sabor de Mel, esse hino lindo, maravilhoso, que nos traz uma mensagem que precisamos acreditar, para confiar, porque Deus, ele sempre deixou bem claro que nós temos que nos esforçar para ter a vitória. Ele garante, mas nós temos que fazer a nossa parte. Quando ele colocou Josué para ser líder do seu povo, ele disse para Josué: seja forte e seja corajoso, medita na minha palavra de dia e de noite. Então agora vamos entrar na nossa primeira parte da nossa aula, que é a segunda parte do programa. Então, primeira parte da aula, vamos falar sobre o princípio da supremacia do interesse público. Nosso tema de hoje, o tema geral, é princípios
implícitos, tá? Da administração pública, ou alguns chamam princípios reconhecidos da administração pública. São princípios que não estão claramente escritos aquela palavra, mas você lendo a Constituição, você observa que esses princípios estão lá, não tem como dizer que não existe, estão lá, entendeu? É como o açúcar, né, que está num doce, você não vê o açúcar, mas você sabe que ele está lá, o açúcar, né? Ou como o sal naquela comida gostosa, você não vê lá o sal, mas você sabe que ele está lá dando o sabor. Então os princípios aqui você não está vendo, né? Estão lá no meio, mas aqueles que estudam, nossos juristas perceberam, nossos doutrinadores que têm esses princípios, escreveram sobre eles, por isso são chamados princípios implícitos ou princípios reconhecidos. São vários. Vou falar aqui do primeiro, é o princípio da supremacia do interesse público, tá? Na aula anterior eu falei sobre princípios expressos, duas aulas, né, sobre princípios expressos, que está claro, você vê, sabe? É aquela comida que tem aquele tempero que está lá em cima, né? Está lá em cima, aquela parte principal está lá em cima, você está vendo, são princípios expressos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, são expressos, mas não são só esses, temos outros que também são tão importantes quanto. Então, o princípio da supremacia do interesse público é o primeiro de hoje. Só aí você já percebe, supremacia do interesse público. Tá você e mais um amigo seu. Você tem um interesse, ele tem um interesse. Você pode chegar dizendo: peraí, o meu interesse é superior ao seu, é supremo ao seu. Por quê? Por causa disso, daquilo. Seu amigo com certeza não vai aceitar, não é verdade? Mas você se colocou numa posição de superioridade, dizendo que o seu interesse é maior que o dele, que seu interesse vale mais que o dele. Por quê? Porque às vezes disso, daquilo. Pois é, o Estado age dessa forma, com a diferença é que ele tem como provar, como mostrar que ele realmente tem um interesse maior que o de todos, né? Essa supremacia do interesse público, mas não é do Estado em si, porque o Estado representa quem? O interesse público, ou seja, o interesse de toda a população. O Estado é uma entidade criada pelas próprias pessoas para gerir os seus bens, para lhes proteger, para cuidar deles. E esse Estado, então, uma máquina que se movimenta sozinho através dos seus agentes, através dos funcionários, servidores públicos. As leis então são criadas para movimentar essa máquina. Então cada lei é uma engrenagem, cada lei mexe em algum lugar. Essa grande máquina então precisa ser alimentada para funcionar. E o que alimenta ela são os impostos que você paga. E esses impostos voltam através de serviço para a população, de melhoria, de infraestrutura, de tudo mais que você pode ver onde está a mão do Estado, tá bom? Então esse Estado, para fazer todo esse serviço, para poder então gerir todo esse trabalho, né, de cuidar do interesse público da população, da infraestrutura, tudo que o Estado é obrigado a fazer, porque o Estado tem o poder, mas ele também tem o dever, ele deve fazer. Então é necessário que esse Estado possa ter uma força maior contra o particular, porque se ele não tiver uma força maior, ele não poderia fazer. Por isso então o Estado precisa se resguardar, e daí o que resguarda o interesse público, ele é colocado como supremo. Então o interesse público é supremo, ou seja, ele está acima de todos. É a supremacia do interesse público. O interesse de um não pode ser contra o interesse de um grupo maior. É uma só pessoa, é um grupo de milhares de pessoas. Qual é o interesse que vai ganhar? O interesse daquela única pessoa ou de milhares de pessoas? É o interesse daqueles milhares de pessoas. Então aí você entende que o interesse público está superior ao interesse do particular. Isso que quer dizer o princípio da supremacia
do interesse público, tá bom? A essência desse princípio está na própria razão de existir da administração, ou seja, a administração atua voltada aos interesses da coletividade, tá bom? Se houver, por exemplo, uma situação de conflito entre o particular e o interesse público, qual que vai predominar? Pela introdução você já imagina, vai predominar o interesse público, tá? O interesse público. É por isso que a doutrina considera esse princípio fundamental, o regime jurídico administrativo. Esse princípio ele é muito importante. Sem esse princípio, o Estado não seria o que ele é hoje, tá bom? Então são prerrogativas importantes para que os gestores públicos, para que o Estado possa funcionar, tá bom? Através desse princípio, então, o Estado ele pode desapropriar o imóvel, por exemplo, desapropriar um imóvel. Uma pessoa mora muitos anos naquele lugar, mas é preciso passar uma estrada, é preciso passar uma rua, é preciso construir um hospital, é preciso construir algo que venha beneficiar milhares de pessoas. O Estado, então, ele vai e desapropria aquele bem. O morador diz, não, mas eu moro aqui, a nossa família mora aqui há 3 séculos, não importa, o interesse público é maior que o seu. Então, aquele particular terá direito a uma indenização prévia em dinheiro, com certeza. O Estado não vai poder chegar lá, tirar a pessoa e não pagar nada, ele paga. Mas a pessoa não vai poder dizer, não, eu fico aqui, daqui ninguém, eu saio e daqui ninguém me tira, não. Porque ali está um princípio por trás daquele agir do Estado, da supremacia do interesse público. O Estado precisa daquela área para algo maior, tá bom? Para algo muito maior. Então ele pode fazer isso, tá bom? Ele pode fazer isso. Mas é possível então que algum gestor público ele se utilize desse poder para tirar o particular de uma área por interesse particular. Por exemplo, ele tirou aquela pessoa, aquele particular daquele local, disse que era interesse público, mas na verdade é porque aquela pessoa é seu inimigo político. Aquela pessoa não ajudou na campanha, falou mal dele na campanha. Aí depois, agora eu vou tirar essa pessoa daquele lugar com a desculpa de que é para construir uma estrada, um hospital, qualquer coisa assim. Ele arruma aquela desculpa e tira aquele particular, se utilizando desse princípio. Isso é certo ou errado? É errado. Então, se aquela pessoa entrar na justiça, provar que aquele gestor público não estava agindo no interesse público, mas na verdade era um interesse íntimo, particular dele, se utilizando da máquina pública, aí o Estado vai ser penalizado, e aquele gestor também vai ser penalizado, tá? Porque isso já não pode ser feito. Isso, o nome disso é o vício, tá? Há um vício naquele ato, e se há um vício, aquele ato ele tem que ser desfeito, tá? Ele tem que ser revogado, aquele ato. Olha só, nós estaremos aí diante de um vício, de desvio de poder ou de desvio de finalidade, vai tornar o ato ilegal. É desvio de poder, é um desvio de finalidade, e o ato então torna-se ilegal. Por quê? Porque o motivo que aquele gestor disse que existia, na verdade não existe. Não existe aquele motivo, né? Não existe aquilo. Então, se não existe, aquele ato é ilegal. Houve um desvio de poder ou desvio de finalidade que tornou o ato ilegal, ok? Então, o princípio da supremacia se fundamenta na própria razão de ser do Estado, na busca de sua finalidade, de garantir o interesse coletivo, tá bom? Então, olha só, sobre esse princípio, então, a nossa grande escritora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela fala que ele atua em 2 áreas também, que dá para que nós vemos a atuação desse princípio na elaboração da lei. Por exemplo, quando os nossos legisladores fazem uma lei dizendo, por exemplo, que a administração ela pode alterar de forma unilateral um contrato. A administração pode fazer isso? Pode.
ela pode alterar unilateralmente o contrato, ou seja, sem consultar a outra parte, determinar a alteração daquele contrato. Isso está na lei. Ela pode alterar uma cláusula do contrato, ela pode ter uma cláusula exorbitante. Então, a lei diz que isso pode acontecer, porque o gestor público só pode fazer o que a lei manda. Então, quando o legislador faz uma lei assim, que coloca o Estado num patamar superior ao particular, lá naquele momento que a lei está sendo construída, esse princípio está atuando. O princípio atua também, então, no momento que está se fazendo a lei, ok? Por outro lado, o princípio vincula a administração pública ao aplicar essa lei no exercício da função administrativa. Nesse contexto, quando a lei concede poder à administração para desapropriar, intervir, punir, é porque tem em vista atender ao interesse coletivo. Então, se o Estado pode punir, pode intervir na propriedade privada, é porque ele tem em vista atender ao interesse coletivo. E não pode ceder interesse individual, que eu falei ainda agora o exemplo. Assim, a aplicação da lei deve ter como objetivo tutelar o interesse coletivo e não podendo ser utilizado com finalidade privada, como favorecimentos ou vantagens pessoais. O gestor que estiver imbuído daquele poder-dever não pode se utilizar para favorecimentos de terceiros ou mesmo pessoais, tá? E o exemplo que cabe aqui é o que eu acabei de falar da desapropriação, né? Então, ele não pode usar no Instituto da Desapropriação para tirar alguém que é inimigo político do seu negócio, desapropriar um terreno, desapropriar um prédio, dizendo que é interesse público, na verdade não é. Ele estará cometendo um grave erro aí, um grave desvio aí, e um vício insanável, tá bom? E nós vemos ainda, para concluir esse ponto desse princípio da supremacia do interesse público, que em outros momentos nós vimos a aplicação desse princípio. Eu vou dar 4 exemplos aqui. O primeiro, nos atributos dos atos administrativos, como a presunção de veracidade e legitimidade. Você já deve ter estudado, se não estudou, você vai estudar. Atributo dos atos administrativos. A apreensão de veracidade é um atributo do ato administrativo. A apreensão de legitimidade é um atributo do ato administrativo. A apreensão de imperatividade. Ou seja, um ato administrativo, quando ele é editado, quando ele é publicado, ele passa a valer, ele presume-se veraz, presume-se verdadeiro, ele presume-se legítimo. Ele tem o poder, então, de ser cumprido, que é a imperatividade. Ele pode até ser declarado errado lá na frente, ser declarado ilegal, ele pode ser até revogado lá na frente, mas enquanto ele estiver vigorando, presume-se veraz, legítimo. Ele tem o princípio ele tem então o atributo da imperatividade. Aí está atuando esse princípio que eu estou falando da supremacia. Outro exemplo, na essência das chamadas cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, que permitem, por exemplo, a alteração ou rescisão unilateral do contrato. Aí está atuando o princípio da supremacia do interesse público. O terceiro exemplo, no exercício do poder de polícia administrativa. A polícia administrativa não é a polícia militar, não é a polícia civil, é aquela pessoa, por exemplo, que chega lá no seu estabelecimento e faz ali uma notificação, alguns produtos vencidos, a questão do alvará, as várias situações, a questão, por exemplo, do bombeiro não está de acordo com as regras, então você tem que se adequar. Se você não se adequar, você não vai poder funcionar, vai ser fechado, vai pagar multa, muitas coisas podem acontecer. Isso é o poder de polícia do Estado, polícia administrativa. Ela vai impor condicionamentos, ela vai limitar o exercício da atividade privada. Qual o objetivo? Preservar o bem de interesse geral. Quando o bombeiro não libera um alvará, por exemplo, para funcionamento, porque ele está querendo evitar que pegue fogo aquele estabelecimento e vá matar muitas pessoas, até do proprietário. Então, ele tem que resguardar a vida das outras pessoas. Então, ele diz, vamos liberar o alvará depois que você adequar, depois que você fizer
o que é devido, tomar os cuidados mínimos contra incêndio. É um exemplo. O quarta demonstração de onde atua a supremacia do interesse público é nas diversas formas de intervenção do Estado na propriedade privada, como já foi falado, que é o Instituto da Desapropriação. E é possível que caia uma questão, sempre eles gostam de colocar esse tema desapropriação na prova, então fique ligado, esse tema desapropriação, tá? Então, quando o Estado ele atua através do Instituto da Desapropriação, que tem junto de si a indenização para o particular, ele deve ser indenizado, não é uma opção, ele deve ser indenizado. O outro exemplo é a servidão administrativa, tombamento de imóvel de valor histórico, a ocupação temporária, se for necessário, diante de uma catástrofe, uma situação, o Estado pode ocupar temporariamente o imóvel, depois ele tem que ressarcir os danos que possam ter causado ao imóvel. O imóvel pode ser tombado, um imóvel de valor histórico, a pessoa mora lá, mas não vai poder mais alterar do jeito que ele quiser. Para alterar vai ter que ter uma autorização do poder público, porque o imóvel foi tombado. Isso acontece nessas cidades históricas, aqueles imóveis estão lá, não pode ser mudado, fica do mesmo jeito e vai ter que continuar durante os próximos séculos, enquanto aqueles prédios puderem existir, vão estar daquele mesmo jeito. Tudo que for feito de uma forma que preserve a sua estrutura inicial, a sua aparência. Isso é o efeito do tombamento. Mas tem pessoas particulares morando lá, aquele prédio não é do Estado, não é do município, é um particular, mas ele, a partir do momento que ele foi tombado, então ele passa para um outro regime e há todo um cuidado em cima disso, ok? Então, ainda para concluir esse ponto, a supremacia do interesse público é o Estado, no momento que ele for atuar como particular, ele vai tirar essa capa da supremacia do interesse público e vai atuar com o particular de igual para igual. Acontece isso? Sim, acontece. Há momentos que o Estado ele atua como Estado empresário. Por exemplo, o Estado cria bancos. Caixa Econômica Federal é um banco, né? Banco do Brasil, um banco criado pelo Estado. Sociedade de Economia Mista, Caixa Econômica é uma empresa pública, capital totalmente público. O Estado atuando ali no meio empresarial, é o Estado empresário. Ali ele atua, você nem percebe, mas o Estado está atuando ali. Só que você chega no banco privado, tudo parecido, as taxas são as mesmas, não pode ser muito diferente, há outras regras dentro daquele banco, as pessoas que trabalham lá, elas são outro regime, que é o regime seletista. Então o Estado, quando ele atua como Estado empresário, ele tira aquela capa da supremacia do interesse público e vai brigar, né? Ele vai atuar exatamente com os mesmos direitos do particular. Então, nesse caso, o Estado não vai ter todo esse poder, né, que ele tem desse princípio, que é dado através desse princípio. Quando o Estado, então, vai fazer um contrato de locação, de seguro, tá? É um exemplo, tem alguns exemplos, então, que naquele momento o Estado ele vai atuar dentro do direito, dentro do direito civil. Ele não vai, essa característica, né, essa capa que ele tem, esse sobrepoder, né, do interesse, supremacia do interesse público, naquele momento ele não vai poder chamar para si, tá bom? Não cabe ele invocar a supremacia. Contudo, diz Alexandrino e Paulo, ele destaca que mesmo que indiretamente, ainda nessas condições, quando não são impostas obrigações ou restrições aos administrados, os atos da administração pública revestem-se de aspectos próprios do direito público, a exemplo da presunção de legitimidade, tá bom? Então, pessoal, nós encerramos essa primeira parte da aula, terminamos aqui o princípio da supremacia do interesse público e já voltamos para falar do outro princípio, o princípio da indisponibilidade do interesse público, após este lindo hino que vamos ouvir agora, J.A. Vencedor.
Me aguarde. Você está ouvindo o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Muito bem, estamos de volta aqui para o segundo bloco desta aula sobre princípios implícitos da administração pública. Acabamos de falar sobre isso, o princípio da supremacia do interesse público. Agora vamos falar sobre o princípio da indisponibilidade do interesse público, tá? Ele é indisponível, ou seja, aquele gestor público que está imbuído desse poder não pode abrir mão, então, do interesse público. O interesse público não está na mão de ninguém para negociar, ele é indisponível, é algo que você tem, você pode cuidar, você deve cuidar, mas não pode doar, não pode tratar o interesse público da forma que quiser, porque ele é indisponível. Tá? O que diz isso é esse princípio da indisponibilidade do interesse público, tá bom? Representa o outro lado da moeda. Enquanto o princípio da supremacia representa as prerrogativas, o princípio da indisponibilidade do interesse público trata das sujeições administrativas. Tá? As sujeições administrativas são limitações e restrições impostas à administração, com o intuito de evitar que ela atue de forma lesiva aos interesses públicos ou de forma ofensiva, ou de modo ofensivo aos direitos fundamentais dos administrados. Como exemplo de sujeições, podemos mencionar a necessidade de licitar para poder contratar serviços e adquirir bens. Tá? E a realização de concursos públicos é outro exemplo para fim de contratação de pessoas, né? Nós percebemos que os particulares não se sujeitam a essas limitações, ou seja, é o outro lado da moeda. Acabei de falar no princípio da supremacia do interesse público, ele está acima de todos, mas não pense que por causa desse princípio o Estado, o gestor que representa aquele Estado pode fazer o que ele quiser com esse poder. Não, porque esse poder também, ao mesmo tempo que é grande, mas ele está indisponível. O interesse público é supremo, mas ele também é indisponível. Significa que o gestor público ele tem regras para atuar com esse interesse público. Ele não pode abrir mão desse interesse. Ele não pode abrir mão, por exemplo, desse interesse contratando a empresa que ele quiser. Tem que fazer licitação, tem que fazer cotação de preço. Para contratar servidores, um trabalhador tem que fazer concurso público, é a regra. E os contratos, exceção. A regra é concurso público. O trabalhador ele tem que ser escolhido entre tantos outros para trabalhar no serviço público, para que os gestores públicos, né, que são pessoas que geram esse Estado, pessoas falíveis que geram esse Estado, têm seus interesses próprios. Todo mundo ia querer colocar só a sua família, mesmo com toda essa legislação que proíbe. Você vê ainda que ainda existe hoje no Brasil, bastante inclusive, bastante a colocação de parentes no serviço público. Isso faz com que se mantenha inclusive os contratos. Há muitos parentes, e quando há aquele nepotismo cruzado, eu não vou colocar aqui na minha prefeitura, mas faça uma negociação com outro prefeito. Olha, coloca prefeito aí, coloca aí aqui a minha filha e eu vou colocar aqui a tua filha. Coloca aqui alguém que é meu, eu colocar aqui alguém que é teu. Então, é o nepotismo cruzado. Isso acontece muito ainda hoje e também é proibido, tá bom? Então, o que restringe esse agir é esse princípio da indisponibilidade do interesse público. Uma pessoa tem disposição de um bem quando é seu proprietário. O particular, ele não se submete a esse princípio. Um empresário contrata quem ele quiser, coloca até seu filho para trabalhar se ele quiser, não tem problema nenhum. É o particular, o interesse é dele, o dinheiro é dele, o prejuízo vai ser dele, tá? Ele faz como ele achar melhor. Contudo, essa não é a realidade da administração ou de seus agentes. Como bem assevera José dos Santos Carvalho Filho, escritor, né? Cabe-lhes apenas geri-los
conservá-los e por eles velarem em prol da coletividade. Então o gestor público ele tem que gerir, conservar, cuidar, mas não é dele. Está sim a verdadeira, que é a coletividade. Ela sim é a titular dos direitos e interesse público. Quem é a coletividade? Você, o povo em geral. Olha só o nome de quem trabalha: servidor público. Uma pessoa que para servir o povo. Olha o nome, servidor público. Então, quando você vê um funcionário de um órgão público lhe tratando mal, você tem que denunciá-lo, porque ele é pago para servi-lo. Ele tem que atender bem, tem que atender direito, tem que dar as informações direito, tem que denunciar um servidor mau, um servidor que não trata bem com a coisa pública. Desde o menor servidor ao maior, até o prefeito pode perder o cargo, os vereadores podem perder o cargo se não tiverem cumprido o direito comum nos públicos. Dessa forma, a administração não possui livre disposição dos bens e interesses públicos, uma vez que atua em nome de terceiros, a coletividade. Por consequência, impõe limitações à alienação de bens, que só podem ocorrer nos termos previstos em lei. O que é alienação de bens? É quando o Estado está se desfazendo dos bens, está vendendo, né? Ele está doando. Alienação. Para que o Estado faça isso, ele tem que atender as regras que estão na lei. Não posso chegar e pegar, eu sou um chefe de departamento ou diretor do órgão, vamos vender todos os ar-condicionados, tudo ultrapassado, bora vender tudo baratinho aí, comprar mais centrais. Pode fazer isso? Pode vender sim, mas ele vai ter que obedecer todas as regras, vai ter que ser feito todo um edital, vai ter que ser comunicado, vai ter que ser registrado. Não é assim vender do jeito que ele quiser, tá bom? Pode vender, sim, pode, se houver justificativa, tem que justificar, tem que falar por quê, quais os motivos, ficar tudo registrado, publicado, para poder se desfazer daquele bem. Tem as regras próprias, que não vou falar agora, não é o momento, mas você tem que saber que existem regras próprias até para o Estado alienar, tanto para alienar bens quanto para comprar bens, tá? Ele tem que seguir as regras. Por exemplo, é necessário para que ele possa se liberar aqueles bens, alienar, tem que seguir uma regra. Tem que correr nos termos previstos na lei. É quando o gestor precisa contratar o pessoal efetivo, deve seguir a regra do concurso público, né? Quando vai escolher fornecedores, né, para firmar contrato através da licitação, depende da realização dessa licitação. Uma informação importante é que, enquanto o princípio da supremacia do interesse público, que já falamos, não se aplica em algumas situações, como na exploração de atividade econômica, não se aplica, eu já falei. O princípio da disponibilidade do interesse público está diretamente presente em qualquer situação da administração pública. Então, tanto o Estado atuando páreo a páreo com o particular, quanto no seu próprio trabalho administrativo, ele vai submeter a esse princípio da disponibilidade do interesse público. Outro aspecto relevante é a relação do princípio da disponibilidade do interesse público com o princípio da legalidade. Como vimos acima, Maria de Pietro coloca o princípio da legalidade como um dos princípios basilares do direito administrativo. O princípio da legalidade é um dos princípios basilares do direito administrativo. Desse princípio decorre de que o gestor público só pode fazer aquilo que está na lei, que a lei ordena. Então, para essa autora, é a legalidade que demonstra a preservação da liberdade dos indivíduos por meio de restrições impostas ao poder público, uma vez que a administração só pode fazer o que estiver previsto em lei, não podendo pautar-se pela autonomia de vontade prevista para o particular. Então, o particular ele tem autonomia da vontade dele, ele é autônomo na sua vontade. Em outras palavras, a administração deve seguir a vontade da lei. Também nós temos um outro doutrinador, que é Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, né? Eles dois afirmam que justamente por não ter disposição sobre a coisa pública, toda a atuação administrativa deve ter estabelecido em lei, tá bom? É o único instrumento hábil a determinar o que seja interesse público. Isso porque a lei é a manifestação legítima do povo, que é o titular da coisa pública. Então, o Estado ele deve primar por cumprir a lei.
porque a lei foi feita pelo povo. Feito pelo povo através de seus deputados, que são seus representantes, né? Seus vereadores. Ora, a lei representa a vontade do povo, e se o gestor público segue a lei, ele está representando, ele está seguindo a vontade do povo, ou seja, o desejo da coisa pública, tá? Então, fique atento. Nenhum princípio é ilimitado e restrito. Quando houver quando os dois princípios, né, estiverem um perante o outro, vamos ver qual deve ser atendido. Todos os princípios encontram alguma relativização na sua aplicação, permitindo a coexistência de todos os princípios no ordenamento jurídico. Assim, mesmo que os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público sejam basilares para o direito administrativo, eles podem ser relativizados para preservar a aplicação dos outros princípios, como a moralidade e a própria eficiência. O STF, olha só, o STF já afirmou entendimento sobre a possibilidade de administração fazer acordos ou transações, relativizando assim a aplicação do princípio da indisponibilidade do interesse público e também da legalidade, sobremaneira quando o acordo seja a maneira mais eficaz de beneficiar a coletividade. Então, o Estado entendia-se antes, não podia abrir mão de nada, não podia fazer acordo, não. Hoje é possível. Se for para atender o interesse da coletividade, ele pode até fazer um acordo relativizando alguns desses princípios, tá bom, pessoal? Então, já estamos encerrando aqui esse princípio. Além da relação com as sujeições administrativas, há outros dois sentidos do princípio da disponibilidade, que eu vou falar agora. Outros dois princípios. Primeiro é o poder dever de agir, e o segundo é a inalienabilidade dos direitos concernentes ao interesse público, tá? Primeiro, poder dever de agir. Sempre que o ordenamento jurídico considera uma competência, um poder ao agente público, esse poder representará também um dever. Assim, na situação concreta, a administração deve agir conforme manda o interesse público, não podendo escolher se deve ou não fazer, mas aplicar o direito, aplicar a lei. Um agente de trânsito, por exemplo, ao mesmo tempo em que tem o poder de aplicar a multa, ele é obrigado a fazer quando uma pessoa infringir uma regra de trânsito, tá? Ele tem aquele poder de aplicar multa e ele deve aplicar a multa, tá bom? Outra vertente aqui desse princípio é a inalienabilidade dos direitos concernentes ao interesse público. Trata-se do impedimento imposto à administração de transferir aos particulares os direitos relacionados aos interesses públicos que a lei lhe encarregou de defender. Assim, quando faz uma concessão, por exemplo, não se transfere o direito à atividade propriamente dita, mas somente o exercício da atividade. Da mesma forma, não se pode alienar um bem que esteja vinculado à satisfação do interesse público, tá? Assim, quando o Estado ele tem um dever, né? Por exemplo, transporte público, o nome já diz transporte público. Ele então, através de concessão, ele passa ao particular. Ele passa ao particular a atividade, tá? De trabalhar, de fazer aquele trabalho. Mas o direito continua sendo do Estado. A hora que o Estado quiser cancelar aquele contrato, ele cancela e retoma aquele serviço. Faz outra licitação. Ou ele mesmo pode trabalhar fazendo aquele serviço, como serviço de telefonia. Tempos atrás era o Estado, eram só empresas estatais. Depois veio a privatização, privatizou. Agora as empresas são do particular. Agora você tem celular, agora você tem muitas coisas que funcionam, que antes era muito difícil. Por quê? Porque o particular tomou e o particular acabou melhorando. Mas isso não acontece em todas as áreas. Isso acontece, essa melhoria acontece quando há concorrência. Se o Estado privatiza algo e vai gerar concorrência, vai ser benéfico ao povo. Mas se vai privatizar, por exemplo, uma empresa de energia elétrica, aí você não quer mais a energia daquela empresa. Você vai comprar de quem? De quem? Se não tem concorrência. Fica complicado, né? Uma privatização de uma empresa que só tem ela. Só tem a SE aqui, no Amapá, para energia elétrica, por exemplo, né?
A não ser que você coloque energia solar e outro tipo de energia. Mas só eu não quero mais, vou contratar outro. Vou contratar quem? Não tem. Então, é um perigo muito grande a privatização de um órgão desse, onde não vai gerar concorrência. Esse é o problema. A privatização é bom, mas quando gera concorrência. Se não gera concorrência e for privatizado, o Estado tem que atuar realmente fiscalizando, cobrando. Mas o que nós vemos hoje, fazendo comentário aqui, é que as agências que devem fiscalizar e primar por um preço módico, um preço baixo, as próprias empresas autorizam aumentos. Ora, se a inflação aumentou 1%, os índices disse que foram 6% ao ano. Como é que a Anatel, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, autoriza um aumento, vários aumentos por ano? De 10%, 15%, 20%, 30%. Por que isso? Porque se a inflação foi só 6%, um exemplo, por que a Anatel, a ANEEL, falando de energia elétrica, né, o exemplo, vai então autorizar um aumento tão grande desse? É errado isso. É totalmente errado. Então, uma agência dessa, ela tem que primar por um preço baixo para o povo. Não colocar em cima do povo uma carga tão grande que ele não possa carregar. Então, a privatização tem esse perigo, tá bom? Põe só um comentário à parte, mas o que você tem que saber é que o Estado, ele pode então transferir para o particular, por exemplo, a telecomunicação, né? Ele concedeu, foi uma concessão pública, mas ele pode, no momento que ele entender, retomar, entendeu? Ele pode retomar. Nesse caso aí, nesse caso do transporte público, foi uma concessão, né? No caso das agências telefônicas, por exemplo, foi privatização mesmo, privatizou, mas mesmo assim o Estado ainda tem o poder sobre isso, o direito ainda é do Estado, entenderam? O direito ainda é do Estado. Isso é tão sério que acontece, você já viu, alguns estados aí são mais populistas. Eu vou privatizar todas as empresas, vão virar todas estatais. Ele pode fazer isso? Por que pareça, pode, mas não é algo que se aconselhe, né? Não é algo que se aconselhe fazer. Então, pessoal, continuando aqui só para a gente concluir, a alienação de um bem ocorre quando o Estado transfere este bem a um terceiro, tá? Transferiu a um terceiro. Em outras palavras, trata-se da venda de um bem. E eu acrescento, até a doação de um bem. Ocorre que a administração não pode se desfazer de seus bens quando eles estiverem afetados no exercício do interesse público. A afetação significa que aquele bem, ele é de interesse público. Não é necessário aprofundar o assunto, tá bom? Por exemplo, um prédio utilizado como sede de uma prefeitura municipal não poderá ser alienado enquanto possui essa destinação. Dessa forma, o princípio da disponibilidade do interesse público impõe que os bens públicos, quando relacionados à satisfação do interesse público, são inalienáveis. Tá? Então, aquele bem está afetado. Para que o Estado possa satisfazer daquele bem, ele tem que, primeiramente, desafetar aquele bem. Através de uma lei, através de um ato administrativo, tem um ato próprio para desafetar aquele bem. Eu tenho um trabalho, você pode pesquisar na internet, está publicado, bens públicos e sua forma de cessão e alienação. Lá você vai ter mais detalhes. Bens públicos e sua forma de cessão e alienação, autor Elisomar Pereira Alves. É bem fácil você encontrar. Tem milhares de visualizações esse meu trabalho. Então, a única ressalva é que a inalienabilidade não é uma regra absoluta, existindo um procedimento geral que permite a alienação de bens, tá? Então, a regra é inalienabilidade. O Estado não pode se desfazer dos seus bens, mas tem exceção que eu acabei de falar quando é interesse público também. Uma questão para terminar aqui. Olha só a questão. A previsão em lei de cláusulas exorbitantes aplicáveis aos contratos administrativos decorre diretamente do princípio da supremacia do interesse público. Entendeu aí a questão? A resposta é sim, é correto. Porque, comentário, as cláusulas exorbitantes são poderes especiais que a administração dispõe nos contratos administrativos para fazer prevalecer o interesse público. Tá? Então, isso aí. A questão bem clara, bem fácil, né? Você que entendeu o assunto. Então, a questão diz assim: a previsão em lei de cláusula exorbitante
aplicável aos contratos administrativos decorre diretamente do princípio da supremacia do interesse público. Tá? Eu falei bem claro que as cláusulas exorbitantes, elas são baseadas, rastreadas nesse princípio. A cláusula exorbitante é quando o Estado coloca uma cláusula no contrato que ela exorbita, né? Deixa claro que o Estado está se colocando em uma situação melhor, uma situação acima do particular. Por isso chama-se cláusula exorbitante. Tá bom, pessoal? Encerramos então aqui. Mais uma questão aqui. Olha só, segunda questão. O princípio da indisponibilidade do interesse público não impede a administração pública de realizar acordos e transações. Certo ou errado? Entendeu a questão aí? Entendeu a questão? O princípio da indisponibilidade do interesse público não impede a administração pública de realizar acordos e transações. Não impede. Ele pode, foi decisão do STF. Então veja que a decisão do STF não é uma decisão que é levada em consideração, porque o STF ele interpreta a Constituição e deixou claro que, embora o princípio da disponibilidade não impede que a administração pública faça acordos, relativizando então alguns princípios, mas que atendam ao interesse público. Então está totalmente correta. Na próxima aula continuaremos então com o princípio da quantidade de serviço público e outros princípios, tá bom? Obrigado então por você ter participado comigo dessa aula. Deixe seu comentário, deixe o seu like aí no YouTube, aqui no Face, deixe seu like e compartilhe, tá? Muito obrigado. Vamos estar encerrando agora com o hino para a nossa meditação. Qual hino? Oi? Raridade. O hino Raridade. O hino Raridade, que é de Anderson Freire. Eu agradeço então ao irmão Júnior que esteve aqui comigo fazendo este programa, e que Deus em Cristo abençoe você e te guarde hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Esperamos por você no nosso próximo programa. Curta e compartilhe. Deus está com você.